Hey turma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal N Plantas. Aqui é onde eu compartilho informações que eu aprendo sobre suculentas, cactos e rosas do deserto em geral, plantas. E hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que as suculentas podem mudar de cor? É isso mesmo. Essas plantas lindas podem ficar ainda mais coloridas e vibrantes, dependendo de alguns fatores ambientais. Querem saber quais fatores são esses e como você pode deixar a sua suculenta mais vibrante e bonita? Então assiste esse vídeo até o final, porque eu vou revelar exatamente isso para vocês. As suculentas são plantas que se adaptaram a viver em ambientes de clima árido, com pouca água. E é por isso que elas armazenam água nas suas folhas, no caule, nas raízes, formando essas formas carnudas que a gente ama, que a gente adora, né? Mas além da água, as suculentas armazenam alguns pigmentos que são responsáveis pelas suas cores. E os principais pigmentos são a clorofila, que é responsável pela cor verde, os carotenoides, que são responsáveis pelas cores amarelo e laranja, e as antocianinas, que dão a cor vermelha ou roxa. E esses pigmentos não são apenas decorativos, eles são de extrema importância para a proteção das plantas contra o estresse ambiental. O estresse é qualquer mudança climática ou ambiental que exige uma resposta da planta. Por exemplo, quando ela recebe mais ou menos sol do que ela precisa, ou também pode acontecer nas regas se ela recebe mais ou menos água do que é necessário para aquela espécie, ou quando a planta fica em ambientes muito diferentes na temperatura ideal, são muito quentes ou muito frias. E quando a planta passa por qualquer tipo de estresse, ela produz mais ou menos pigmentos para sobreviver. Por exemplo, quando a planta recebe menos luz do que é o ideal para ela produz mais clorofila, que é para captar mais energias para que ela possa fazer a fotossíntese. Isso faz com que a planta fique mais verde e mais alongada, em busca de mais energia. Já quando a planta recebe mais luz solar do que o normal, ela produz mais antocianinas e carotenoides, para proteger a célula do excesso de calor e dos raios solares. Isso faz com que a planta fique mais colorida e mais compacta, reduzindo ali a perca de água. E o mesmo acontece com a água e a temperatura. Quando a planta recebe menos água do que o normal, ela armazena mais água nas suas folhas, deixando as folhas mais grossas e carnudas. Isso também faz com que a planta produza mais antocianinas e carotenoides, para manter a planta hidratada por mais tempo. Já quando a planta recebe mais água do que o normal, ela começa a soltar folhas e deixar folhas mais finas, podendo ficar até mole as folhas. Isso faz com que as plantas produzem menos pigmentos e fiquem mais verdes, sem cor e sem graça. Quando a planta fica exposta a temperaturas muito altas ou muito baixas, ela também pode entrar em estado de dormência para se proteger daquele ambiente hostil. Nesse estado, o crescimento diminui drasticamente e as folhas mudam de cor para se adaptar ao ambiente. Por exemplo, em temperaturas muito altas, acima de 32 graus, as antocianinas e os carotenoides ficam mais ativos para evitar o superaquecimento da planta. Isso faz com que a planta fique mais colorida, mais vermelha, amarela, laranja, roxa, depende da espécie. Já em temperaturas muito baixas, abaixo de 0 graus, algumas suculentas podem perder folha e se fechar em forma de bola para proteger o sistema radicular. Então agora vocês já sabem por que as plantas mudam de cor e quais são os fatores que influenciam nessa mudança. Mas a questão maior é como fazer as plantas mudarem de cor de uma maneira saudável, controlada e segura para a planta. É simples. Basta você controlar esses fatores de uma maneira gradual e moderada, sem exagerar ou causar danos à sua planta. Vejam algumas dicas do que você pode fazer aí na sua casa. Controle de luz solar. As suculentas precisam de pelo menos 6 horas por dia para se manterem saudáveis e bonitas. Se elas ficarem na sombra, elas ficarão verdes e alongadas. Se elas ficarem no sol pleno, elas vão ficar coloridas e compactas. Mas muito cuidado
para não queimar as folhas no sol muito forte, especialmente se a sua planta ainda não está acostumada. O ideal é fazer uma transição gradual, aumentando ou diminuindo a exposição solar da sua planta aos poucos, até você chegar na coloração que você deseja. Outra dica é o controle de água. As suculentas não gostam de solo encharcado. Isso até pode trazer o apodrecimento e a perca da sua planta. Por isso, é importante você regar a sua planta, o solo dela, somente quando ele estiver completamente seco. E ainda assim, utilizar sempre um substrato próprio para cactos e suculentas, que seja drenável e aerado. Isso vai ser ótimo para sua planta, pois assim, além de você evitar o excesso de água, você também vai estimular os pigmentos das suas plantas. Mas cuidado para você não deixar a sua planta secar demais, porque isso pode causar a perca das folhas e também da vitalidade da sua planta. O ideal é você fazer a rega com o solo completamente seco e as folhas das suas plantas começando a ficar num tom emborrachado, numa textura emborrachada, meio que enrugada. Você vai notar que as folhas começarão a criar uma certa verruguinha, murchar um pouquinho, o que é um indicativo que a reserva de água nas suas folhas já está acabando e você pode fazer novamente a rega. E agora vamos falar sobre o controle da temperatura nas suas plantas. As suculentas são plantas que se adaptam muito bem a diversos climas, mas elas preferem temperaturas amenas, entre 15 e 25 graus. Se elas ficarem em temperaturas muito altas ou muito baixas, elas vão entrar em dormência e o crescimento vai desacelerar, mas também mudar de cor. Porém, tome muito cuidado para não expor as suas plantas em climas extremos, pois isso pode causar queimadura nas folhas ou até mesmo congelamento delas. O ideal é você proteger as suas suculentas nessas temperaturas extremas com algum tecido contra os raios UVs e o sol muito quente direto nelas. Com isso, suas plantas vão ficar seguras quanto à temperatura. Ou se você não tiver essa possibilidade, nos tempos de clima extremo, ou muito frio ou muito calor, você coloca a sua planta em um local abrigado. Seguindo essas dicas, você vai conseguir fazer as suas suculentas mudarem de cor de uma maneira saudável e segura. Mas lembre-se, toda planta tem a sua característica e individualidade e pode funcionar de uma maneira diferente. Por isso, observe sempre as suas plantas e veja como elas reagem às mudanças ambientais. Assim você vai descobrir o que elas precisam e o que elas gostam. E então, gostaram desse vídeo? Eu espero que sim, turma. Se vocês gostarem, comenta aqui embaixo e deixa o seu like nesse vídeo. Compartilhe com seus amigos que também amam suculentas. E se você quer ver mais vídeos como esse, basta você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque sempre trazemos novidades. E se vocês querem comprar suculentas lindas, resistentes, para colorir a sua casa ou seu jardim, eu tenho uma ótima notícia para vocês. Eu tenho uma loja virtual onde eu vendo cactos, suculentas, rosas do deserto e tudo isso com ótimo preço e qualidade. E só para quem assistiu esse vídeo até o final, eu vou dar um desconto especial. Basta você usar esse cupom aqui no nosso site e você vai ganhar 10% de desconto na sua compra em todos os produtos da loja. Mas corra, porque essa oferta é por tempo limitado. Então é isso, pessoal. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo que eu tô deixando sugerido aqui. Tchau, tchau, fui.